Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso curso. Hoje nós vamos tratar dos aspectos legais à Previdência Social. Então, basicamente entender quais são os aspectos gerais que regem a relação previdenciária, que a gente vai contemplar do artigo 1º até o artigo 27A da Lei 8.213. Então, bora lá para os nossos slides. O plano semanal de estudo dessa semana é dividido em 4 eixos. Esses aspectos gerais da Previdência Social, num primeiro momento nós vamos estudar o Sistema Nacional de Previdência Social, depois as espécies de beneficiários, quem são os titulares dessa relação jurídica. No item 3 nós vamos ver o acidente de trabalho, o conceito de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, como é que eles impactam na concessão dos benefícios e, enfim, que tipo de influência eles exercem. E o item 4, que é a carência, um número de parcelas mínimas que devem ser pagas para que o indivíduo possa ter direito a essa proteção e para que se mantenha o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Então, esses são os aspectos gerais que nós vamos trabalhar nessa semana. Bons estudos, vocês têm as videoaulas, além disso, a indicação da bibliografia aqui embaixo e, havendo a necessidade de apresentação de qualquer outro material, eu vou postar para vocês no Moodle, tá bom? Um grande abraço e até mais. Vamos seguir aqui com as nossas aulas. Partindo então para o nosso primeiro tópico, Sistema Nacional de Previdência Social, vamos dar uma olhada na finalidade, os princípios e a composição desse sistema. Então, disposto ali do artigo 1º ao artigo 8º da Lei 8.213. Então, o que a gente vai tratar aqui está disposto nesses artigos. Uma relação que eu sempre gosto de fazer, porque isso deixa mais próximo da realidade do aluno, é tentar identificar uma relação jurídica que seja parecida com aquela que nós estamos estudando e que seja mais cotidiana, né? A maior parte de vocês não começou ainda a contribuir para a Previdência Social, então acabam não tendo muita dimensão de como essa relação se estabelece, o que ela significa. Mas acredito que muitos de vocês já tenham contratado algum tipo de seguro, seguro viagem, seguro de carro, de residência, enfim. Então a ideia aqui do sistema de previdência social, né, é atuar como se fosse uma seguradora social. Ela garante aí determinados riscos tidos como os riscos ou contingências sociais, estão previstas no artigo 1º da 8.213, e fazendo uma comparação com o artigo 757 do Código Civil, que é o artigo que inaugura o capítulo que trata do contrato de seguro, a gente consegue identificar similaridades aqui de requisitos, né? Então aqui, por exemplo, fala que a previdência social, aqui é o segurador, né? Então quem são os sujeitos passivos dessa relação, né? Eles vão mediante uma contribuição. Opa, essa cor ficou ruim. Vou continuar com a amarelinha aqui que está melhor. Então, mediante contribuição, aqui é mediante pagamento do prêmio. Garantir interesse legítimo do segurado ao sujeito ativo aqui. Aqui é do beneficiário, sujeito ativo da relação. Então, a obrigação é uma relação obrigacional que se estabelece entre as partes aqui. No caso da Previdência Social, ela vai garantir os meios indispensáveis à manutenção do cidadão que contribui, nos casos de concretização dos seguintes riscos: incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Aqui, o Código Civil ele vai falar do contrato de pessoa ou de coisa contra riscos pré-determinados. Então, eu gosto de fazer essa comparação exatamente para que vocês percebam aí como é que
a lógica opera por trás da relação jurídica que se estabelece. Dois pontos que eu gostaria de destacar aqui é que, primeiro, a questão do desemprego involuntário, né? Está aqui previsto o desemprego involuntário. Ele, apesar de estar previsto aí no caput do artigo 1º, ele não é tratado pela Lei 8.213. Ele vai ser tratado na Lei 7.998 de 90. Nós não vamos tratar do seguro-desemprego aqui, vamos só tratar dos benefícios que estão previstos na Lei 8.213, tá? Mas fica já evidente que o seguro-desemprego é uma política de seguridade social, de previdência social, né? Não é um direito trabalhista. E também, outro ponto que eu gostaria de destacar é que a aposentadoria por tempo de serviço, que também é conhecida como aposentadoria por tempo de contribuição, essa denominação aqui, tempo de serviço, ela é de 1991, quando a lei foi elaborada, mas hoje em dia ela é chamada de aposentadoria por tempo de contribuição. Ela praticamente foi extinta pela Emenda Constitucional 103 de 2019, razão pela qual ela será aplicável somente a quem adquiriu o direito antes da emenda. Quem não adquiriu o direito antes da emenda vai acabar se submetendo a uma das regras de transição ou já pegará as regras novas, como será o nosso caso aqui. Só para fazer a demonstração gráfica, então, né, a relação obrigacional ela se estabelece entre o sujeito ativo, que no caso aqui será o beneficiário, o sujeito passivo, que é o INSS, o benefício ou o serviço a ser prestado pelo INSS em prol do beneficiário, por força da previsão da Lei 8.213. Lembrando, né, que eu uso aquela fórmula, dado um fato F, eu tenho uma consequência C. Se eu verificar uma daquelas hipóteses previstas no artigo 1º, o fato F, então a consequência C é receber um benefício ou um serviço do INSS. É assim que a relação jurídica vai se estabelecer. Essa relação previdenciária que vai se estabelecer, ela tem o seu regramento jurídico e a sua forma de hermenêutica seguindo os princípios e objetivos estabelecidos no artigo 2º da Lei 8.213, o qual dialoga com o artigo 194, parágrafo único da Constituição. O primeiro deles é o princípio da universalidade de participação nos planos previdenciários. O sistema quer captar a maior quantidade de pessoas possíveis. Por quê? Porque é um sistema que opera mediante contribuição, é um sistema que deveria se pagar, que gera menos ônus para o Estado e menos ônus para a sociedade. Existe uma solidariedade social ali mais forte no seu estabelecimento. O inciso 2 vai falar da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. É uma cópia praticamente do inciso 2º do artigo 194, parágrafo único, e estabelece ali uma medida de igualdade material entre a população urbana e rural, vai estabelecer ali, às vezes, regras um pouco diferentes, um pouco mais favoráveis à população rural, mas exatamente por conta da vulnerabilidade dessa população. Então, a ideia aqui é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida em que eles se desigualam. A gente vai ver aí adiante quais são essas diferenciações que existem entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural, e principalmente o rural de baixa renda e o urbano de baixa renda. O inciso 3 trata da seletividade e da distributividade. São dois critérios diferentes. O primeiro critério aqui é um critério objetivo. Eu não consigo cobrir todos os riscos sociais, é completamente impensável, então eu vou selecionar os riscos a serem cobertos. E a distributividade vai tratar do aspecto subjetivo. Quais são os sujeitos dessa relação? Para quem que eu vou distribuir
essa prestação dos benefícios. Então, a seletividade tem a ver com riscos. Então, aqui, riscos. E aqui tem a ver com sujeitos. Quem será a população protegida? Inciso 4 fala da correção monetária do cálculo dos benefícios, né? Então, o cálculo tem que ser levado em consideração o salário de contribuição corrigido monetariamente, porque o dinheiro vai perdendo o seu poder de compra ao longo do tempo. O índice que é utilizado aqui é o INPC, depois a gente vai comentar mais adiante, quando for falar do salário de contribuição. A irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. Aqui a gente tem um problema, né? Porque poder aquisitivo implicaria um reajuste superior à inflação, de tal forma a preservar o poder de compra do dinheiro, mas o Supremo Tribunal Federal entende que, na verdade, aqui se trata só do valor nominal, e o índice que é utilizado para o reajustamento dos benefícios também é o INPC. Então, o mesmo índice que atualiza o salário de contribuição, atualiza também o valor dos benefícios. Inciso 6 fala que a renda mensal dos benefícios que substituem o rendimento do trabalho não pode ser inferior a um salário mínimo. Então, o patamar mínimo considerado pela Constituição é o salário mínimo, e o salário mínimo deveria atender todas aquelas previsões estabelecidas no artigo 6º da Constituição. A gente sabe que isso não é real, mas é o que tem para hoje, né? Então, o salário mínimo será o piso do INSS. Depois a gente vai ver que existe também um teto para o INSS. Inciso 7 trata da previdência complementar facultativa. O sistema de previdência social, regime geral prestado pelo INSS, ele garante patamares básicos de proteção social, mas para os indivíduos que tiverem e puderem obter uma proteção adicional, pode complementar essa proteção mediante a contratação de um plano de previdência privada, que a gente vai estudar aí logo depois que terminar a parte do regime geral e o regime próprio. O último trata também de uma cópia lá do inciso 7 do parágrafo único do 194, fala do caráter democrático e descentralizado na gestão, com participação do governo, comunidade, em especial dos trabalhadores em atividades, empregadores e os aposentados. A gente vai ver aqui que existe o Conselho Nacional da Previdência Social, que é um órgão de participação popular. Existe também o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um tribunal administrativo que também tem participação popular, e seria dessa maneira que se opera então essa participação democrática. A gente vai verificar agora os demais órgãos que compõem a estrutura do sistema previdenciário. Bom, nós vimos a relação jurídica, como é que ela se constrói e quais são os princípios que regem essa relação jurídica e toda a hermenêutica a ser aplicada sobre as regras de direito previdenciário que compõem o regramento jurídico de regência dessa matéria. E a gente precisa entender, dentro da estrutura estatal, quem é o ente que vai prestar esse serviço, né? Como é que o Estado vai operacionalizar isso? Tivemos uma recente mudança na estrutura organizacional do Estado, a Lei 13.844 de 2019, que foi uma lei que reorganizou o governo federal, extinguiu o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social e concentrou as atribuições desses dois ministérios em secretarias vinculadas ao Ministério da Economia. Então, existe a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, e as competências foram divididas entre esses dois entes, né? Competência da Secretaria de Previdência abrange o regime geral, abrange o regime próprio, a previdência complementar e o serviço de perícia médica. Então, esses
são os aspectos aí tratados pela Secretaria de Previdência para a regulação da Previdência Social, né? A Secretaria de Trabalho tem a Inspeção de Trabalho, vai trazer aqui dados de acidentalidade de trabalho, as políticas públicas de trabalho, também aí em época de coronavírus é importante definir como é que as medidas se articulam entre previdência e trabalho, porque a demissão desses trabalhadores acaba impactando na previdência social, né? As pessoas que poderiam postergar a sua aposentadoria um pouco mais porque estão trabalhando acabam antecipando os requerimentos de benefício, enfim, o INSS tem uma fila gigante de benefícios para apreciar, né? E então precisa de fato existir uma articulação entre essas duas medidas, né, entre trabalho e previdência, para que um não acabe onerando excessivamente o outro. Vinculados também ao Ministério da Economia, nós temos o Conselho Nacional de Previdência Social, o órgão responsável por estabelecer as políticas de previdência social a serem cumpridas pelo INSS. Então, todos esses órgãos aí estão debaixo do guarda-chuva do Ministério da Economia hoje. O INSS ele foi integrado ao Ministério da Economia por determinação do Decreto 9746 de 2019. Juntamente com os órgãos do Poder Executivo, existe também o Conselho Nacional de Previdência Social, cuja previsão está estabelecida no artigo 3º da Lei 8.213. É um órgão colegiado que se destina a concretizar a gestão democrática e descentralizada no âmbito da Previdência Social, cujos membros são nomeados pelo Presidente da República. São 6 representantes do governo, 3 representantes dos aposentados, 3 representantes dos trabalhadores e 3 representantes das empresas. E por essa composição a gente percebe que é muito difícil o governo perder qualquer tipo de eleição, porque se ele consegue se alinhar, por exemplo, às empresas para defender um determinado interesse, dá 9-6. Ou se o governo se alinha aos trabalhadores para defender um determinado interesse, também dá 9-6. O único jeito da sociedade conseguir derrubar o governo numa eventual votação seria ter a união de toda a sociedade civil, que aí sim daria uma votação de 9-6 em prol da sociedade civil. Mas da forma hoje como é composto o Conselho Nacional da Previdência Social, é bem difícil de pensar que o governo perderia algum tipo de votação. A competência do Conselho está estabelecida no artigo 4º. Depois vocês podem dar uma olhada lá, mas vale a pena, só para vocês terem uma ideia, né, de coisas que o Conselho poderia deliberar. Então, o Conselho define todas as diretrizes gerais no âmbito das políticas de previdência social, tem que participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. Então, o Conselho tem que ver quais são os índices de serviços prestados pelo INSS, se está satisfatório, se não está. Apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. Isso significa, inclusive, ter votado a reforma da Previdência. Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, já que aí estabelece o quanto que será gasto no âmbito da Previdência, no regime geral. Acompanhar o desenvolvimento da legislação, e tem uma competência aqui que eu gostaria de chamar bastante atenção, que é a de estabelecer a possibilidade de auditorias, né, apreciar a prestação de contas e, se for o caso, contratar uma auditoria externa para avaliar as contas da Previdência. Isso chama bastante atenção na questão do déficit da Previdência, né? Ficou aí uma discussão se existe, se não existe, e o governo não adotou a possibilidade de contratar uma empresa externa para fazer essa avaliação e, consequentemente, definir uma metodologia de cálculo para esse déficit da Previdência.
Enquanto o Conselho Nacional da Previdência Social é um órgão de planejamento e desenvolvimento de políticas, o INSS vai ser o órgão de execução dessas políticas, né? Então, boa parte aí das ações vinculadas ao Sistema Nacional da Previdência Social são executadas pelo INSS e também existem até algumas simbioses aí com o sistema de assistência social também que o INSS acaba colaborando. Eu trouxe aqui o organograma do INSS, conforme previsto no seu site, e gostaria de chamar a atenção aqui para a Procuradoria-Geral, que é o órgão de aconselhamento jurídico do INSS. Então, o pessoal da AGU, da Procuradoria Especializada em Direito Previdenciário, que atende o INSS, é quem vai fazer a sua representação judicial e também promover lá os pareceres, enfim. Então, a presidência vai ter o seu gabinete, a assessoria de comunicação social e a coordenação de projetos estratégicos e inovação, tentativa de mudar aí um pouco o perfil burocrático que o INSS tem fama. Essa questão do Covid-19, por exemplo, foi uma boa medida para ver como a virtualização do atendimento do INSS foi fundamental para tentar manter o sistema operante, ainda que minimamente, né? Então, aí também vai merecer destaque a diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação e também a Diretoria de Integridade, Governanças e Gerenciamento de Riscos, que vai lidar com as situações de fraude, né, as tentativas de fraude contra o sistema do INSS. Além desses órgãos que compõem os órgãos seccionais, existem os órgãos singulares também, Diretoria de Benefícios e Diretoria de Atendimentos, que vão definir os critérios para concessão de benefícios, enfim, então vão fazer análises periódicas, principalmente levantamento dos números e tal. E também a diretoria de atendimento é como se fosse uma forma de relacionamento com o cliente, né? O artigo 6º da Lei 8.213 prevê a existência de uma ouvidoria no âmbito do Sistema Nacional da Previdência Social, então as informações que chegam via ouvidoria também serão abastecidas aqui na diretoria de atendimento para melhorar o atendimento do INSS. Isso falando dos órgãos que são centrais, né, que estão lá sediados em Brasília, enfim, mas o INSS também tem as suas unidades descentralizadas, que aí tem as superintendências regionais, leste, oeste, norte, sul, centro-oeste, enfim, nas regiões do país todas aí. Essas superintendências regionais são subdivididas em gerências executivas, né, por regiões. Então, aqui uma das gerências executivas que a gente tem em São Paulo está ali na Xavier de Toledo, é uma agência central, né, a gerência executiva da capital está lá estabelecida. E, por fim, onde a mágica realmente acontece, que são nas agências da Previdência Social, onde o segurado acaba encontrando ali o seu atendimento e uma prestação de serviço bem definida, né?